Bom dia, feliz sábado, tudo bem com você? Dá um sorriso para quem está do seu lado aí, dá um feliz sábado para essa pessoa. Não sei se você já fez isso hoje, mas é um dia muito especial para a gente estar aqui só olhando para frente. Olha para o seu lado, dá um sorriso. Que Deus seja louvado pela sua presença, que Deus seja louvado por a gente estar aqui nesse sábado na companhia dele e na companhia uns dos outros. Coisa linda. Aproveito para dar um recadinho. Douglas Moreira da Silva, um cartão caiu ali. Douglas, depois retira com a gente aqui no final do culto, tá bom? Um cartão de banco Douglas. Pois é, quero cumprimentar você que está aqui, você que está assistindo a gente pela internet. Que Deus esteja aí com você, onde quer que você esteja. Nós temos amigos assistindo a gente de todo mundo. Um abraço para o Douglas, para a Renata, que estão vendo a gente lá da Alemanha. E todos que estão aqui também, que sejam cumprimentados hoje pelo nosso Deus e que a gente possa hoje ouvir a mensagem dele. Eu estou quase me apresentando de novo para vocês. Sou o Vitor BJ, sou pastor de jovens aqui da igreja. Fiquei 2 meses aí fora, 1 mês e meio mais ou menos. E saí 15 dias de férias. E no final das férias a gente emendou em outro trabalho que foi uma missão. E é por isso que eu estou com essa camiseta aqui hoje, meia mulambenta, né? Você pode ter olhado. O que é isso, né? Está até sujo aqui. Isso aqui foi milkshake que eu fiz hoje de manhã. Mas o resto é sujeira do trabalho mesmo. E hoje a gente gostaria de estar aqui compartilhando com vocês algumas experiências, alguns aprendizados. Nós chegamos ontem, 6, 7 horas da noite, né? Aqui em Curitiba. E foi muito bom, aprendemos muita coisa, a gente cresceu muito lá. E o culto de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas lições que eu aprendi, que essa molecada aprendeu, eles estão aqui nos primeiros bancos. E que você possa essa manhã tirar algumas lições para a sua vida também. Você que vive, que trabalha, que tem uma missão no dia a dia. O que será que você pode aprender com as lições que você vai ouvir aqui hoje? Semana que vem a gente vai estar indo para uma outra missão, uma missão um pouquinho diferente. Até convido os jovens que estão aqui, a gente vai estar indo para o nosso retiro de carnaval. E você que é jovem, ao final a gente vai estar ali na recepção para você tirar alguma dúvida, alguma informação. Nós vamos estar falando sobre espiritualidade e vida emocional, o que isso se relaciona. Então semana que vem a gente vai ter um outro momento aí, num retiro. Você que quer passar um tempinho com acampamento com a gente, só pegar as informações ali no final. Ok, a gente foi para uma ilha. Nessas férias nós fomos para uma ilha chamada Ilha das Peças. A Ilha das Peças é uma ilha aqui no Paraná, fica próximo à Ilha do Mel. Ilha do Mel deve ser mais fácil de vocês conhecerem. E lá eles têm mais ou menos umas 220, 210 famílias morando ali. Na verdade, apenas 100 moram ali e umas 100, 110 são casas de veraneio, de pessoas que passam o fim de semana, pessoas que vão apenas nas férias. Então é uma ilha muito turística. É um verdadeiro paraíso lá. Tem praias, tem revoada de papagaio, tem golfinho. Primeiro dia a gente chegou, o golfinho acompanhando o barco. A gente, uau, golfinho. Segundo dia, nossa, golfinho. Era tanto golfinho que na segunda semana a gente, um golfinho, beleza. Mais um, né? Golfinho. Muito lindo. Se você tiver a oportunidade de ir lá conhecer esse paraíso, é um lugar maravilhoso. Mas eu quero mostrar para vocês hoje um outro lado dessa ilha, que muitas vezes a gente não conhece. O que essas pessoas fazem? O que essas famílias vivem? E mais do que isso, como o Evangelho tem poder para entrar e transformar a vida das pessoas. Aperta o seu cinto, coloca o seu celular no modo avião, que agora a gente vai fazer uma viagem lá para a Ilha das Peças. Eu quero, para começar, convidar as crianças da igreja para vir aqui à frente. Cadê nossas crianças? Podem vir aqui na frente? Eu quero começar contando a história para vocês e para os adultos também, sobre como começou essa missão. Chega aqui, criançada, pode vir aqui, senta aqui na frente, tem lugar para vocês aqui. Tirar o púlpito daqui, pode sentar. Beleza, João? O João estava lá com a gente na missão, né? Senta aí, senta aí. Tudo bem? Senta aqui, todo mundo. Senta. Eu quero fazer uma pergunta para vocês.
Quem aqui já viajou? Quem já viajou? É legal viajar, sim ou não? Sim. Hoje eu quero contar para vocês sobre uma outra viagem. A gente chama isso de viagem missionária. O que é uma viagem missionária? Numa viagem missionária, pessoas elas viajam, elas saem e vão para outro lugar. E nesse lugar, elas vão para ajudar as pessoas que estão lá. Vão às vezes conversar com as pessoas, pintar uma casa, falar sobre saúde. E tá vendo essa camiseta que o pastor tá aqui, ó? Foi a camiseta de uma viagem que a gente fez semana passada. Pastor, como foi essa viagem? Eu vou contar para vocês. A gente foi para uma ilha chamada Ilha das Peças. Nessa ilha, ela tem algumas pessoas morando lá. E quando para chegar na ilha, você chega de barco, a gente teve que pegar um barco. A gente foi recebido por um monte de pessoas. A ilha tem bastante gente. Só que lá não tem nenhuma igreja adventista, igual a igreja que a gente tem, sabia? Lá tem uma família de 3 pessoas. O seu Gilson, a Ana e o Natan. Eles são adventistas, mas eles não têm uma igreja para ir no sábado. Você hoje levantou, tomou banho, trocou de roupa, comeu sucrilhos e veio para a igreja encontrar Deus, encontrar os seus amiguinhos. Só que e o Natan não tem uma igreja onde eles podem estar. E aí a gente foi lá. Chegamos lá, conhecemos eles, e eles são da igreja. A gente falou, por que vocês não vão na igreja? Eles falaram, a gente não tem uma igreja aqui. E a gente falou, nós vamos ajudar. Chegamos lá com 30 e começamos a conversar com as pessoas, a ajudar as pessoas, fazer um monte de coisa legal para que as pessoas conhecessem Jesus. E você sabe que as pessoas gostaram? Mas pastor, como é que foi isso? A gente recolheu o lixo da ilha. Muita gente faz uma coisa que é muito errada. Eles pegam lixo e jogam lixo no chão. E a gente foi lá com sacola de lixo, a gente falou, não, a natureza é de Jesus, a gente vai recolher o lixo. E as pessoas, quando viram a gente recolhendo o lixo, falaram, nossa, que legal, o que eles estão fazendo? Vamos fazer isso também, que legal esse grupo de jovens, o que eles estão fazendo? Sabe o que a gente fez também? A gente chamou todas as crianças e falou, criançada, a gente vai contar história para vocês e falar de Jesus para vocês. Algumas crianças daquele lugar não conheciam muito sobre Jesus. E a gente falou de Jesus para eles, fizemos brincadeiras, igual vocês fazem aqui na escola sabatina. Pastor, o que mais vocês fizeram? A gente visitou as casas para falar sobre saúde. A gente tem que cuidar do que a gente come, cuidar das coisas que a gente faz. E muitas pessoas às vezes não sabem o que fazer. Come qualquer coisa, faz qualquer coisa. E a gente foi nas casas, chegava nas casas, batia, Dona Maria, a gente veio falar para você que a gente tem que comer bem, que a gente tem que fazer exercício e fazer um monte de coisa para a gente ter a nossa saúde boa. Pastor, o que mais vocês fizeram? Durante a noite, olha que legal isso aqui. A gente chamava as pessoas para poder falar de Jesus para elas. Teve um dia que foi um velhinho chamado Seu Inácio. O Seu Inácio, ele não conseguia andar direito. Ele saía pouco de casa, porque ele andava bem devagarzinho. Alguém já viu aquele desenho do Up, sabe o Up, o velhinho do Up? Era como um velhinho daquele ali, ó, com a bengalinha. E ele foi na escola para ouvir as palestras. Ele ia andando devagarzinho, mas ele foi para ouvir falar de saúde, para ouvir falar de Jesus também. Uma última coisa que a gente fez lá, que foi muito legal, foi dar estudos bíblicos. Pastor, o que é estudo bíblico? Muitas pessoas não conhecem Jesus também. E a gente levou para eles como se fosse uma lição de escola sabatina, sabe? Abrimos e começamos a ensinar e estudar com eles, igual vocês estudam com a mamãe e com o papai. Tudo isso a gente fez para poder mostrar para aquelas pessoas que Jesus amava muito elas. Vocês têm muitos amiguinhos que vocês conhecem que talvez não conheçam Jesus. Vocês podem ajudar eles, falar de Jesus para eles, ensinar a Bíblia para eles também. E assim como a gente fez lá naquela ilha com aquelas pessoas, vocês podem fazer aonde quer que vocês estiverem. Que Papai do Céu vai estar com vocês e vai usar vocês para abençoar a vida dos seus coleguinhas. Eu vou explicar para vocês de uma maneira melhor. A gente filmou tudo isso que eu falei para vocês. Então olha ali no telão agora,
que vai passar para vocês um vídeo contando tudo isso que a gente fez lá. Presta atenção para ver se você consegue perceber no vídeo as coisas que eu contei para vocês aqui na história. Combinado? Olha lá, olha lá. Pode colocar para a gente. Olha lá, é uma ilha, tá vendo? Tem que chegar de barco, a gente levou um monte de comida, chegou lá para tirar toda aquela comida, um monte de pão. O pessoal achou que a gente ia abrir uma lanchonete, de tanto pão que a gente levou. O pessoal doou pão pra gente, muito, muito obrigado. Todo dia a gente fazia o nosso culto de manhã. Todo mundo ajudava a poder cortar tomate, picar os legumes. Tem que ajudar o papai e a mamãe, todo mundo ajudando. Olha lá os homens montando fogão, olha, que pesado. Olha lá cortando as frutas, arrumando tudo. Essa foi a nossa cozinha, onde a gente cozinhava, comia todos os dias. Olha a alegria do pessoal depois de arrumar a cozinha, ó. A gente fez uma limpeza na ilha. Todo mundo saiu com sacola de lixo, recolhendo lixo, porque não pode jogar lixo no chão. E a gente saiu colocando lixo no saco para poder levar para o lugar onde ele tinha que ficar. Ai, 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 esses meninos, olha o que ele fez. Quando chove muito lá, alaga algumas ruas e aí a gente tinha dificuldade de passar. Todos os dias a gente ia visitar as pessoas lá da ilha. Então olha só, todo mundo saindo com a mochilinha, com o estudo bíblico para poder falar para as pessoas, com o cartaz da escola cristã de férias para poder ensinar para eles. E olha, as crianças estavam lá também, olha que legal. Quem disse que criança não pode fazer missão? E a gente brincava com as crianças, olha lá. Essas crianças moram lá na ilha. A gente recortava as coisinhas para fazer com eles, os brinquedos. Olha lá as crianças ajudando também, o João ajudando a montar lá, ó, tá vendo? Brincando de tchutchuê, não sei quem já brincou de tchutchuê. Olha, todas as crianças pintando desenho, ouviam a história de Jesus, faziam artesanatos de animaizinhos, de insetos. Todas as crianças lá da ilha. E à noite, a gente falava de Jesus para os papais das crianças. Então olha aí, o tanto de gente que ia lá de noite, ganhavam massagem, tá vendo que legal? Ó, o tio ali quer uma massagem também, tá vendo sentado? A gente pintou também a sala de aula da escola. A escola tava com a sala bem feia, a gente foi lá, lixou, pintou, olha que legal. Um monte de gente ajudando. Quando você lixa faz muito pó, o pessoal protegendo o nariz. Olha que legal. Mas pastor, só adulto pode fazer missão? Não, as crianças também ajudam. Olha lá o João, ó, que legal o João. Carregando terra. E lá eles tinham uma biblioteca que estava muito velha, muito suja. E o pessoal foi lá, pintou a biblioteca, pintou tudo. Olha como estava, tudo bagunçado. A gente pintou as paredes, pintou a porta, colocou os livros no lugar. Olha só como ficou a biblioteca, olha que legal, olha lá. Uau! Até nuvenzinha as meninas desenharam, olha que bonito. Ficou muito legal. O pessoal da escola ficou muito feliz, que agora eles vão ter uma biblioteca para poder estudar. Mas a gente tinha zoeira também. O pessoal, às vezes acabava a água, tinha que tomar banho lá fora. Olha o pastor aqui, ó. Olha o pastor, ó. Olha o pulo, olha o pulo, olha o pulo. Uhul! Estudo bíblico, ia nas casas das pessoas falar de Jesus para elas. Olha aí o pessoal falando de Jesus, ó. Mais de 30 pessoas. Todo mundo estudando a Bíblia. E a gente fazendo o nosso culto, pedindo para Deus abençoar aquela ilha. Olha que ilha bonita, olha que lindo. Gostaram, crianças? Um dia, todos vocês vão para uma missão também. Deus tem uma missão para todos vocês, seja na escola, com seu coleguinha. E um dia, quando vocês ficarem maiores, vocês vão poder fazer viagens para poder falar de Jesus para outras pessoas. E viver coisas tão legais como essas que vocês viram no vídeo. Legal? Gostaram? Feche os olhinhos agora que a gente vai fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado por a gente estar aqui hoje. Que todos nós possamos ser missionários para os nossos coleguinhas e para a nossa família. E que um dia todo mundo possa fazer uma viagem como essa para abençoar as pessoas em outros lugares. Cuida da gente em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar com o papai de vocês para ouvir as outras histórias que o tio vai contar agora. Senta lá, senta lá.
Sabe, queridos, a gente precisa falar mais de missão para as nossas crianças. A denominação batista, eu admiro muito eles em vários aspectos. E um aspecto interessante é que você dificilmente vai vê-los fazendo evangelismo para grandes pessoas, para multidões, chamando pessoas para uma tenda ou para um evangelismo. Só que eles crescem muito. E sabe por que eles crescem? Porque eles priorizam as crianças e os adolescentes. Eles muitas vezes não ganham muitas pessoas no evangelismo, mas eles cuidam das pessoas que estão dentro, das crianças, para que eles evitem sair. E a gente precisa fazer mais isso. E a missão é uma das coisas que a gente pode colocar desde criança na mente dos nossos pequeninos, para que eles sejam nutridos e alimentados nos caminhos do Senhor. Eu falei que ia contar a história para os adultos agora. Já contei um pouquinho para vocês sobre a realidade da ilha, vocês viram um pouquinho como é lá. Mas eu quero dizer para vocês um pouquinho do que a gente aprendeu naquele lugar. Nós aprendemos muitas lições, e foi difícil escolher algumas para compartilhar com vocês. Mas eu separei 4. 4 tipos de lições que a gente aprendeu naquele lugar. Era um lugar muito bonito, mas tinha muitos desafios também. Quando a gente chegou, vocês viram a gente descarregando as comidas, a gente já de cara se assustou. Chegamos com muito alimento, muita coisa, e o dono do barco que nos levou, que não estava no barco, era um vereador da ilha, que estava lá, eles estavam tendo uma festa especial naquele dia. Quando a gente chegou, começou a tirar as coisas, a gente encheu o deck, o trapiche de comida, de tudo, para poder liberar o barco. O rapaz estava meio estressado já com a organização da festa, não sei o que estava acontecendo. Ele chegou lá gritando e falou: quem é o líder de vocês aí? Quem é o líder de vocês? Aí eu fui lá, falou: o que vocês trouxeram isso aí tudo aí? Não era isso combinado, não. Olha o tanto de mala que vocês trouxeram. Eu falei: não, combinei com a moça que a gente fechou o acordo aqui, o contrato do barco. Não é assim não. Quer saber de uma coisa? E na frente todo mundo, a ilha toda ali, não toda, né, mas pessoas olhando, a nossa galera olhando. Quer saber de uma coisa? Vocês vão ter que achar outro barco para ir embora, porque o meu barco vocês não vão usar mais não. Como assim? Que bagunça é essa? Eu, beleza. Respirei fundo, né? Então a gente acha outro barco. Nem sabia que barco ia achar. Eu falei: a gente acha, está cheio de barco por aí. Não tinha nenhum barco lá. Mas beleza, né? Respirei fundo, o pessoal ficou meio preocupado. E pastor, o que foi? Eu falei: nada. Esse pessoal aí, mas por dentro eu estava: rapaz, o que aconteceu aqui? Descemos, começamos a entrar, guardar as coisas. E no segundo dia, como era o fim de semana, estava tendo uma festa muito especial lá para eles. É a festa de São Sebastião. Uma festa que é a festa mais importante da ilha. Estava tendo música, show, e a gente ficou meio ali no nosso cantinho, mas saímos para recolher lixo, e aí o pessoal parou o pagode no meio do show e falou: a gente quer agradecer a galera do Adventista aí recolhendo lixo. Aí todo mundo: a galera do pagode lá. A gente não era do pagode, né? Mas recolhemos o lixo e tal. E no segundo dia, a gente foi visitar uma igreja que tinha lá. Lá eles têm 3 igrejas na ilha. Igrejas pequenas. Uma igreja católica, que é a mais forte, a maioria da ilha é católica. Uma igreja batista, composta por algumas pessoas, não sei, umas 15 pessoas. E uma igreja da Assembleia de Deus. Um costume que a gente tem nas missões é visitar as igrejas que já tem ali. A gente não está competindo com ninguém, a gente não está para, tirar membro de ninguém. E já tem pessoas que fazem um trabalho há um tempo. Por que não ir lá, conhecer, se misturar? Ellen White tem um texto muito legal, que alguns de vocês devem conhecer, que ela diz assim, sobre os métodos de Cristo. Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles. Ministrava-lhes as necessidades, ganhava confiança e ordenava então: segue-me. Jesus não chegava já pregando, já falando, A maioria das vezes ele se misturava. Onde as pessoas estavam, ele estava também. Para poder conhecer as necessidades das pessoas, sanar essas necessidades, ganhar a confiança, e aí depois ele falava: ei, me segue. E a gente tentou seguir mais ou menos isso. Onde as pessoas estão? Estão na igreja? Então vamos na igreja, vamos na Assembleia. Entramos na igreja Assembleia de Deus. A gente encheu a igreja, né? O pastor foi na casa dele pegar cadeiras para colocar. E digo para vocês que foi muito bonito ali. Uma mensagem muito bonita, louvores bem especiais, assim, tocaram o nosso pessoal. Só que aconteceu algo curioso. No meio do culto, passou na porta da igreja uma procissão
com, se eu não me engano, São Sebastião ali, passando nos lugares da ilha. E eles estavam passando, o padre, um monte de gente atrás, e quando passaram na porta da igreja, eles olharam para dentro e gritaram: "Viva São Sebastião!" E todo mundo: "Viva!" E o pastor pregando. Aí na outra janela: "Viva São Sebastião! Viva!" E deu aquela atrapalhada assim, o pessoal começou a ficar incomodado. A nossa galera talvez não percebeu muito isso, mas na minha mente falei: gente, olha o ambiente que a gente está. Eu admiro muitas pessoas, muitos católicos, tenho amigos padres também, mas naquele momento eu percebi uma certa provocação ali, sabe? Bem na hora que passou na frente, falando, atrapalhando um pouquinho o culto, eu falei: é um desafio falar nessa ilha. No final, o pastor se levantou e era a despedida do pastor ali. Ele ficou 5 anos naquela igreja. E quando ele se despediu, o pessoal falando que ele visitava as casas, que ele conversava com as pessoas, que foi um grande pastor, e disseram que ele, pelo trabalho dele, 2 famílias da ilha se converteram. Uma benção, mas eu fiquei pensando, em 5 anos, 100 famílias, o homem trabalhando aqui direto, visitando as casas, conseguiu batizar e converter 2 famílias. O que a gente vai fazer aqui em 15 dias? Não falei para a molecada, né? E aí, pastor, tudo bem? Tudo ótimo, vamos lá, né? Tá lindo. Chegou o dia da gente começar o trabalho. E aí vieram os primeiros aprendizados, que foram os aprendizados espirituais. Sabe, gente, a gente muitas vezes quer falar de Jesus, mas a gente não se preocupa em ter Jesus com a gente. É tipo ir num cabeleireiro. Sabe quando você vai num cabeleireiro, você chega lá e vê que o cabelo dele está mal cortado? Já viu isso? Já aconteceu isso? Fim do ano aconteceu isso comigo. Fui cortar o cabelo em São Paulo, cheguei lá, quando eu sentei, eu falei: meu pai, o que eu fiz? Quase que eu ensinei ele a cortar o cabelo do meu. A gente precisa ver nas pessoas, que elas sabem do que elas estão falando. E às vezes a gente quer falar de Jesus para os nossos amigos, familiares, para os vizinhos, mas a gente não vive com ele. Viva com Jesus. Se encha de Jesus, estuda a Bíblia, tenha um relacionamento com Jesus, que pelos seus poros você vai pregar. E se necessário, talvez você precise falar alguma coisa. A gente fala muito quando a gente prega. É que a gente vive pouco, aí a gente precisa falar demais. E aí a gente aprendeu que a gente precisava se encher, se preencher. E aconteceu um negócio curioso. Cadê o André? Chega aí, André. André está aqui? Chega aí. O André percebeu um pouco dessa luta. Ali, sobe aqui também. Primeira noite que a gente foi fazer evangelismo lá, o pastor Adriano foi para lá ficar os 15 dias com a gente e nos ajudou fazendo palestras de evangelismo à noite. Na primeira noite, a gente começou a perceber um pouquinho da batalha espiritual que é uma missão. André, como é que foi essa primeira noite para você? Como é que você estava se sentindo? Você percebeu ali que o negócio era muito mais profundo do que talvez chegar lá e falar de Jesus para as pessoas? Percebi. Demorou, mas percebi. Como é que foi isso? Como é que foi essa primeira noite ali? Então, na verdade começou um pouco antes. À tarde, eu e o João, a gente estava na cozinha e a gente estava lavando as panelas, assim, faltava umas 2 horas para ir para a escola, né, para começar. E eu senti um mal-estar assim muito forte. Minha cabeça começou como se estivesse apertando, mal-estar, senti leve, pesado. E daí, só que eu pensei assim, cara, eu não fiz nada, eu tô dormindo bem, tô comendo bem, tô bebendo um monte de água, tá esquisito isso. Daí eu pedi licença pro João, fui deitar na cama, mas daí chegando um pouco antes da hora da gente ir, você começou a chamar a gente no quarto, eu falei, cara, tô muito mal. Eu medi minha febre, mas eu nem estava com febre, eu estava com 37, 36,5. Eu falei, mas eu estou muito mal, eu acho que eu não vou não. Tenho o Rubens lá para fazer a nossa tarefa, eu vou ficar aqui tranquilo. Mas passou um pouco mais de tempo, assim, eu comecei a pensar assim, não, tá todo mundo indo, né? Por que eu vou ficar aqui folgado, deitado na cama? Eu falei, então eu vou. E cada vez pior, a cabeça, nossa, doendo demais. Aí eu fui. Chegando lá, a gente começou a preparar as coisas, fiquei sentado, comecei a pegar água e passar no pescoço para ver se aliviava, porque estava muito quente, eu estava me sentindo muito quente, apesar de não estar com febre. E daí o João, ele falou assim, cara, eu esqueci meu óculos lá na casa que a gente estava, você pode ir lá pegar para mim? Eu falei,
putz, bem eu, né? Logo eu, pede pra logo outro. eu, cara. Eu falei, beleza, mas eu vou lá, Você eu foi. pego você, eu fui lá. Daí, chegando lá, eu fui com o Marcão, aí eu entrei no quarto assim, tava meio... A visão tava balançando, eu falei, cara, cadê esse óculos desse moleque? Não tô achando. Aí eu pensei de novo, assim, veio uma voz assim na cabeça, cara, fica aí, sabe? Pra que você vai pra lá? Já tem mais de 20 adolescentes lá pra ajudar, fica aí, cara, descansa. Daí eu parei assim, sentei na cama, eu falei, cara, acho que eu vou ficar aqui, sabe? Falei pro Marcão, acho que eu vou ficar aqui e tal. Daí ele, beleza, mano. Aí eu olhei pra mochila do João, tava o óculos, eu falei, mano, isso aqui tá estranho. Eu acho que não é só mal-estar, não. Quer saber? Eu acho que eu vou. Daí eu fui. Aí peguei a mochila, falei, Marcão, espera aí que eu vou com você. Voltei pra lá. Aí sentei de novo, aí chegou, a hora da programação era 8 horas, 8h10, 8h20, ninguém chegou, acho que tinha 2, 3 pessoas lá que vieram assistir a gente. O som não estava funcionando direito, o telão estava falhando. Eu falei, cara, que desgraça de noite, né? Daí eu comecei a ficar mais mal ainda. Comecei a querer derrubar água na minha cabeça, assim, mas eu não queria demonstrar para ninguém, porque eu estava tentando lutar ali. Daí, cara, quando o pastor Adriano falou assim, André, você é o próximo. Aí eu pensei, cara, que vontade de sair correndo daqui, porque eu não vou conseguir. E daí naquela hora eu percebi, eu acho que isso não é minha saúde, não. Eu acho que isso aqui está se tratando de uma luta espiritual, né? E começou a ficar forte. Começou a aumentar a dor de cabeça. Aí o pastor Adriano falou, André, bora pra dinâmica. Daí eu olhei pro lado, cadê o Rubens para me ajudar? E ele não estava ali, vai ter que ser eu. E na hora que eu levantei e comecei a falar com o pessoal, tipo, como se tudo saísse, sabe? Um peso das costas. Eu fiquei bem e comecei a falar e, cara, quando eu sentei, aí eu percebi que aquela luta não era só comigo, né? Era entre Deus e eu e o inimigo. E quando eu cheguei em casa à noite, assim, foi muito bom, porque eu senti que eu venci e eu venci o inimigo e foi muito bom. Às vezes a gente luta para fazer as coisas de Deus. Vem preguiça, vem desânimo, vem, às vezes, sabe, aquela vontade. Como é difícil ler a Bíblia quando a gente lê outros livros, como é difícil fazer as coisas de Deus. Mas eu achei muito legal quando você contou a sua história, que você persistiu, falou, não, eu vou lá, eu vou fazer, e você conseguiu vencer aquilo. E Deus usou você naquela noite para alcançar aquele pessoal lá. Quando você chegou lá, o Ali comentou algo semelhante, né, Ali? Você sentiu também algo assim? Também teve que lutar, persistir? Você estava tocando lá para o pessoal? Naquele dia até que o som não funcionou direito, o telão não funcionou, estava tendo, no mesmo horário da nossa palestra, um aniversário de 15 anos também, né, naquele dia. E, além disso, começou a chover. Então, a programação começa com um louvor. E quando o pastor me chamou, era 8h30 já, a gente estava meia hora atrasado, falou, cara, vamos começar porque a gente não pode esperar mais. Eu olhei assim para a plateia, tinha 5 pessoas, e eu falei, cara, que eu vou puxar um louvor para 5 pessoas. Daí, na hora eu pensei, eu vou chamar todos os Calebs, vou tentar encher isso aqui. E também fui atrás da minha equipe de louvor, né, que era a Gil e a Ana. Daí, quando eu fui procurar a Gil estava mal. Estava sentada no canto, estava meio doente. Daí eu falei, tá bom, Gil, fica aí, eu vou atrás da Ana. Cheguei para a Ana também estava mal. Eu falei, cara, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Todo mundo ficou doente nesse dia. Não, e naquele dia, eu estava eu não estava nem um pouco afim de fazer o louvor naquele dia. E aquilo me desanimou muito. E quando eu cheguei lá, eu fiz o louvor, eu só fiz por fazer e me tranquei numa sala que tinha lá no colégio e fiquei lá a programação inteira. E quando eu saí de lá, eu olhei pro pessoal, estava cheio, né? Apareceu mais gente do que qualquer outro dia, apesar da chuva, apesar do aniversário, e aquilo me surpreendeu bastante. E quando chegou a noite, que a gente se reúne sempre para comentar como que foi o dia, o André comentou um pouco dessa história dele, e quando ele falou,
pude perceber o que tinha acontecido e aquilo meio que me revoltou um pouco, porque eu não consegui ver do mesmo jeito o que ele viu. Então é como se naquela hora ficasse uma voz falando: cara, você está longe de Deus, você não está percebendo o que está acontecendo e você queria desistir. Você não fez o teu máximo, o que você faz de melhor. E aquilo começou a corroer em mim, eu desabei. Eu fui pro quarto, eu fiquei chorando pra caramba. E naquela hora, depois a galera estava se abraçando, eu fiquei lá a noite inteira, o André apareceu e ele e o Luiz, amigo nosso, chegaram lá e oraram comigo, porque veio um sentimento muito ruim. Mas isso mudou, você percebeu, dali em diante mudou a sua perspectiva da missão? Mudou bastante, e tanto que em seguida de tudo isso, eu estava até com um pouco de dor de cabeça, estava com uma fadiga, passou, entendeu? Todas as noites eu ia, dava o meu máximo e dava certo e... Pois é, persistiu, né? Persisti. Sabe, gente, a gente vive numa luta espiritual, num grande conflito. Isso que a gente vê é só um pedaço da luta, sabe? A Bíblia fala desse conflito, anjos lutando até corporalmente pela alma das pessoas e por nós também. E o primeiro conflito nosso foi espiritual. Eu não gosto de espiritualizar tudo. A gente fala, não, tudo é o inimigo. Não é assim também. Mas eu percebi na atitude deles a luta que a gente enfrenta. E como um persistiu, venceu, o outro não persistiu, mas no final falou, não, quer saber, eu vou tirar isso como lição. E o resto da missão foi usado por Deus para alcançar muitas pessoas. Obrigado, gente. Sabe, muitas vezes no dia a dia você também pode encontrar lutas e desafios espirituais também. Se coloque ao lado de Deus e perceba que Deus está com você, persista. Quando você quer vir para a igreja e o sono bate, é aí que você tem que vir. Quando você quer falar de Jesus para alguém e você pensa, o que essa pessoa vai achar? É aí que você tem que falar. Quando nada parece que vai dar certo, é nessa hora que Deus vai te usar, porque uma guerra está acontecendo. E se você persistir, se você ir mesmo assim, Deus vai usar você, como usou André, como usou o Ali e como usou toda essa moçada nesses dias lá. A primeira percepção nossa e o aprendizado foi espiritual. Por isso a gente se preparou, a gente começou a orar, a ler a Bíblia. E aí chegamos a um segundo desafio, que foi o desafio de vencer os medos. Queria chamar aqui o João Fuzetti, está aqui. A gente tinha que visitar as casas, e o pastor Adriano fez um trabalho muito legal com a gente, falando, olha, vocês vão ter que visitar as casas, dar estudo bíblico, né? Primeiro fomos fazer visitas de saúde, convidar para a escola que estão de férias, e no final, depois quando as pessoas começaram a ir nas palestras, a gente ofereceu estudo para aquelas que tinham ido. E como é que foi para você esse desafio, assim, de talvez um medo pessoal, Fuzetti? Chegou lá e agora ter que entrar na casa dos outros, como é que foi isso aí? Olha, eu estava ansioso, com medo, com vergonha, e na hora ali, na nossa reunião, o pastor Adriano falou assim, ó, você tem que invadir o coração da pessoa, e você vai ter que falar, ó, onde que é a entrada da sua casa? Na hora eu falei assim, não, Deus, eu não vou falar, eu vou ficar quieto, eu falo ali fora, tá tranquilo, não tem problema. Deixa eu explicar aqui, então chegava na porta, tinha que bater. Tinha que bater e chamar a pessoa, eu falei, não, mas eu faço tudo aqui fora, eu não vou entrar. E aí no final você falava, é aqui a entrada, para eu poder entrar na casa da pessoa. Teria que falar isso. E eu falei, não, Deus, eu não vou falar, eu não vou fazer isso. E aí no dia seguinte, eu, a Ana e a Larissa fomos fazer as visitas para as nossas casas e eu não precisei falar nenhuma vez, porque todas as pessoas falaram, não, vem cá, entra aqui, vamos conversar aqui dentro. Eu, nossa, Deus. Pode ser aqui fora. Não, pode ser aqui fora. Não, entra aqui, chega mais aqui. É Deus. Você entrou em todas as casas que você bateu? Todas as casas. A Eloá tá aí, Eloá? Cadê Eloá? Vem cá, Eloá. A Eloá passou um negócio semelhante. Ela e as meninas... Quem estava com você, Eloá, visitando as casas da sua região? Tava eu, o Ali e a Dani visitando. Você, o Ali e a Dani. E como é que foi? Um dia vocês saíram para convidar também as pessoas, tinham que visitar as casas. Foram bem recebidos? Por todas as casas, as pessoas nos recebiam muito melhor do que eu esperava e nos convidavam para tomar um café, para ficar conversando. E aí, teve uma casa que vocês foram que não foi bem assim, né? Essa casa foi um dia que a gente estava saindo da escola cristã de férias e os pais meio que esqueceram as crianças lá. Então estava chovendo muito e a gente teve que levar todas elas para casa. E por incrível que pareça, mesmo sendo uma ilha, cada um era em um canto da ilha diferente. Então eu falei, putz, cara, tá chovendo, levar essas crianças no colo para cada canto da ilha.
Mas a gente foi. Tava eu, o Carlão, o Marcão e a Luana. Daí a gente levou todas as crianças de boa. E tava chovendo muito forte. Daí a Luana até deu o casaco dela para a última criança que estava com a gente. E daí a gente entrou na casa da mulher e essa menina falou pra gente: tem como você convencer minha mãe para eu ir na palestra? Porque eu queria muito conversar com vocês de novo. Daí eu falei: mano, que bonitinha, ela quer ir para a palestra. Daí eu fui falar com a mãe dela. E eu tava carregando ela no colo e ela era meio pesadinha. E eu tava com o dedo quebrado. Daí eu falei: vamos lá. Daí a mãe dela virou pra gente e falou: nossa, Laura, que mordomia, sendo levada no cangote. Daí eu falei... E daí eu falei: ah, legal. Então, a Laura queria muito ir na palestra, tem como você levar ela? Ela gostou das historinhas dela. Não, ontem não deu para ir, mas hoje eu vou, tá bom? Deu. Ai, que bom, Deus me usou para levar uma pessoa para a palestra. E saí toda feliz, porque até aquele ponto eu não sabia o que Deus queria para mim. E daí, no outro dia, eu e a Luana voltamos lá para falar com ela. E daí a gente chegou lá e falou: então vamos para a palestra hoje? Dela: ai, hoje não vai dar, meu marido vai viajar. Daí eu pensei: cara, como ela não sabia que o marido dela ia viajar no dia anterior? Ela está tentando se livrar do negócio. E daí eu fiquei muito decepcionada, porque eu pensei: cara, essa mulher ia dar certo, ia ser a pessoa que eu ia levar para Deus. Eu fiquei tipo: cara, não vou falar mais de Deus para ninguém, eu vou para a pousada e eu não vou mais convidar ninguém para a palestra, porque eu fiquei realmente muito decepcionada. Daí eu estava saindo, daí a Luana falou: cara, pra quê? Vamos convidar alguém, talvez não era para ela ir para a palestra. E eu não sei o que ela falou, que me deu um ânimo, que eu comecei a sair convidando todo mundo da rua, falava: vamos para a palestra, vamos para a palestra. E daí a gente passou por uma casa de um pessoal que estava chegando na ilha. E daí a gente falou: vamos para a palestra, vai ter coisa de saúde, e explicamos tudo para eles. E a senhora, a dona Tereza, falou assim: ai, hoje eu estou muito cansada, mas amanhã eu vou. Daí, por um momento eu pensei assim: mais uma que vai tentar se livrar de mim amanhã. Só que daí eu falei: não, é só parecer gente boa. E daí ela falou assim para mim: cara, eu estava precisando disso, Deus me abençoou, porque minhas netas não iam ter nada para fazer e você apareceu aqui. E por incrível que pareça, as netas dela tinham 13 e 14 anos, que é exatamente a idade minha e da Luana. Daí eu pensei: cara, é essa. Daí no outro dia, elas foram a semana inteira e as netas delas ficaram muito amigas nossas. A Manu, ela até nos ajudou a pintar a escola, apareceu nos cultos. E a gente teve uma amizade muito grande. E ela até... a gente deu estudo bíblico para ela e depois ela nos ajudou nos estudos bíblicos e foi uma coisa muito legal. Ela recebeu o estudo, teve um dia que eles foram lá, né? A mãe não queria receber. Ah, não, faz com ela. Não, pode fazer comigo. E na sequência ela foi na casa, menininha, 13 anos, 14? 13. E ela deu estudo na casa que vocês foram, praticamente, não foi? E quantas pessoas eram da família que foram na palestra no dia seguinte? Que foram todos os dias, eram 4, mas nos primeiros dias umas 6 pessoas foram e eles sempre estavam enchendo a palestra pra gente. Legal. Eu até lembrei algo que o BJ falou, que Deus, Ele quer que a gente divida da alegria dEle, quer levar pessoas para Ele. E que também Ele usa pessoas semelhantes para falar com os outros. Então, nada melhor do que um adolescente falando sobre Deus para outro adolescente. E eu pensei que isso foi muito visível, porque eu estava sem saber o que fazer e Deus me guiou para a casa delas. E que se eu não tivesse perseverado, se a Luana não tivesse falado, vamos chamar, eu provavelmente poderia nunca ter conhecido elas. Legal. E talvez elas nunca teriam conhecido Jesus também, né? Sim. No final eu vou mostrar um depoimento que ela mandou que talvez você nem viu. Você viu, né? Vi. Tá, mas finge que não viu, tá bom? Talvez elas estejam... no momento que a gente foi se despedir, elas falaram que iam tentar vir na igreja hoje. Então pode ser que elas estejam aqui hoje. Estão por aqui, será? Não sei. Não, não estão. Mas talvez elas cheguem. Talvez chegue. Beleza, eu vou mostrar depois o vídeo dela. Obrigado. Senta lá, Eloá, obrigado. Fica aqui, João, mais um pouquinho. Cadê o irmão da Eloá? Mateus, vem cá. O Mateus enfrentou um desafio. Já vou te fazer mais uma pergunta. O Mateus, ele visitou as casas e foi dar estudo bíblico também. Só que ele enfrentou um outro desafio, que foi uma pessoa que não estava dando muita atenção, não foi? Foi. O que estava acontecendo naquela casa? Então, a gente foi lá para dar estudo para uma família, quer dizer, para 2 pessoas, que eram a Zilene e o Gerson, que tinham ido na escola um dia. E quando a gente chegou lá, na verdade, a gente encontrou mais 2, que era a filha deles e o marido dela.
Só que os dois, eles eram todos da Igreja Batista, e os dois, a Zilene e o Gerson, que eram os que tinham ido, aceitaram na hora e toparam, e a filha também mais ou menos assim. Só que um deles, que era o Wellington, ele não prestava muita atenção, e ele não estava muito afim assim, e ele é pescador, então ele sempre estava fazendo alguma coisa a ver com pesca. Eu não estava prestando muita atenção no que a gente estava falando. E você percebeu ali por que ele não estava conectado? Ele tinha alguma coisa para fazer? Então, ele sempre saía e ia mexer com coisa de pesca e tal. E aí um dia, a gente estava fazendo assim um estudo, no meio do estudo, e ele chegou para a esposa dele, a Jéssica, e falou assim, você tem que me ajudar aqui rapidão, senão vai estragar as coisas lá. Eu falei assim, não, deixa que eu ajudo então, porque eu falei, é mais importante ela prestar atenção, e a galera que estava comigo podia continuar, e eu ajudava ele. Ele queria ter o estudo, mas tinha que fazer um trabalho antes. Sim. E falou, não, me ajuda no trabalho para o teu estudo. Ele disse que... O que era o trabalho, Matheus? Aí eu cheguei assim, levantei, a gente andou um pouco, eu cheguei assim e vi um carrinho de mão. Aí quando eu olhei no carrinho de mão, era um carrinho de mão lotado de camarão. E ele queria que vocês ajudassem a descascar os camarões. E não era camarão, eu lá eu aprendi um monte de camarão com ele, e não era aqueles camarões que chama camarão pistola, que é um camarão grande, eram uns camarãozinhos pequenininhos assim, eu acho que nunca vi tanto camarão na vida. E agora? Você vai dar um estudo bíblico, nem chegou no de saúde ainda, e o rapaz pede para descascar camarão, que nós, como igreja, entendemos que não é o melhor, a gente não come. E aí? Aí eu falei, putz, olha o tanto de camarão que tem aí, cara. E na hora daí eu pensei, eu não como camarão, não gosto, eu acho um animal, não pode falar nada assim, desrespeitar, mas eu não acho um animal apetitoso, era estranho. E era muito camarão, literalmente, gente, era muito camarão. O Matheus chegou em casa e falou, VJ, eu não sei se eu fiz o certo. Eu fiquei ali, faço, não faço, ajudo, não ajudo. Falei, o que você fez, Matheus? Ele falou, eu ajudei. Ajudei ele a descascar os camarões, tirar a cabeça, não sei o que era, né? VJ, eu fiz o certo. E eu falei, Matheus, você essa atitude gerou algum fruto? Como é que foi depois disso? Então, a gente sentou lá e meu amigo demorou. Era bastante camarão, a gente fez isso por 3 dias, eu fiz 3 dias, descasquei, passei um pedaço da tarde descascando. E o Wellington não... 3 dias, eu não sabia que foi tudo isso. Foi 3 dias. Você só falou no terceiro. 3 dias a gente foi descascar camarão. E o Wellington, que era a pessoa que eu estava ajudando, ele não se abria muito, não falava sobre a vida dele. E quando ele chegou assim, e se tinham que ver a cara dele, ele falou, você vai me ajudar a descascar camarão, você é jovem ainda, e você está fazendo um monte de coisa, você quer mesmo me ajudar? Eu falei, não, cara, eu quero, olha o tanto de camarão, você vai demorar um tempão para descascar, eu vou te ajudar aqui. E quando ele viu que eu tomei as dores dele, ele percebeu que ele podia ter um contato comigo, que eu era uma pessoa legal, que não era só mais uma pessoa tentando catequizar ninguém. E ele começou a se abrir comigo. E por causa desse ato que eu fiz, eu pude explicar para ele por que eu não comia camarão, ele queria me oferecer, ele queria me dar camarão de todo jeito, e eu expliquei para ele por que eu não comia, o que eu achava. E com isso, ele também escutou mais sobre a minha religião, eu pude falar sobre Deus para ele, a gente pôde conversar muito com coisas que eu tenho certeza que se ele só tivesse ficado sentado lá no estudo, ele não saberia e eu não teria chance de falar com ele. Isso abriu ele para receber os estudos bíblicos? Abriu. E depois disso a gente continuou descascando os camarões e a gente sempre esperava a gente terminar para ele poder participar com a gente. E ele participou de todos depois disso. E ele chegou aí em alguma palestra? E quando a gente estava fazendo nos primeiros, que eu não ajudei ele não apareceu em nenhuma. Mas depois disso, ele começou a aparecer e todas as outras depois, eu não lembro se na última ele apareceu, mas todas que eu me lembro ele apareceu. Todas ele foi, depois que você ajudou ele viu que você estava disposto. Sim. Sabe, gente, isso é até delicado de falar. Alguém pode pensar, o que estão fazendo os jovens? Jesus, ele se misturava com as pessoas, mas ele tinha muito consciente de quem ele era. E quando o Mateus, não comendo, mas falou, olha, por você, consideração você, eu vou te ajudar. E isso abriu uma porta, inclusive, para ele explicar por que ele não comia aquilo. Abriu uma porta no coração daquele homem que recebeu estudos bíblicos. E, inclusive, ele foi praticamente todos os dias da palestra aquele dia em diante. O Mateus me ensinou essa lição. Ele perguntou, BJ, eu fiz o certo? Falei, Mateus, eu acho que você fez o certo ali. São situações que a gente não tem um manual. Mas Deus te usou naquele momento para abrir o coração daquele homem e para levá-lo a conhecer Jesus. E foi uma das pessoas que teve estudo até o final ali com a gente. Obrigado, Mateus. João, deixa eu voltar em você aqui. Você ficou me esperando 2 horas. Uma das casas que você entrou, veio outro desafio, dar estudos bíblicos, né? Como é que foi isso aí?
em uma casa especial que você comentou comigo? Vamos pra frente que a gente está indo vamos. atrás, né? Vocês estão fugindo das pessoas, que vão estar no tanque. Fica aqui comigo. O primeiro desafio era chegar e conversar com as pessoas. O segundo desafio era dar os estudos bíblicos e fazer com que as pessoas fossem na palestra. E, em especial, o senhor Oscar Luiz Francisco. É a mesma pessoa, né? Oscar Luiz Francisco. Os três Esse Tá. é pescador, morador da ilha. E a gente ficou com o desafio de conversar com ele e a família dele. E todo dia a gente ia lá, conversava com ele, falava assim, senhor Oscar, vamos hoje à noite na palestra? E ele falava assim, não, eu vou. Aí chegava na hora da palestra, nada do senhor Oscar. E a gente, beleza, vamos amanhã de novo. E a gente ia lá e insistia, ele falava, não, a gente te espera aqui, você se arruma e a gente vai. Ele, não, eu vou ter que tomar um banho, mas daqui a pouco eu vou. Daí a gente, tá bom, a gente vai acreditar em você. E ele não ia. E a gente ficou insistindo, e ele não ia. E ele também não sabia ler. E conforme eu, a Ana e a Larissa, a gente estava dando estudo bíblico para ele, mesmo não sabendo ler, eu ali, a Larissa, abrindo rápido os livros da Bíblia com ele, era um aprendizado de mão dupla, porque ele, com as histórias dele, também falava sobre Deus, e nós dois ali aprendendo. Mas ele foi. A gente conseguiu. Eu falei assim, eu vou vir aqui buscar você. Hoje você tem que ir. E eu não precisei buscar. Ele foi sozinho e chegou antes de mim lá. E também a esposa dele, a dona Conceição, ela sabe ler e estava com a gente estudando também, só que ela estava com uma dor enorme no braço. Ela conseguia fazer só esse movimento aqui, ela não conseguia nem escovar o cabelo. E ela foi na palestra também. E graças a Sheila, ela fez massagem nela todos os dias na dona Conceição, depois da palestra, e no final das palestras ela já conseguia fazer isso aqui com a mão, que ela não conseguia fazer antes. E Deus usou a gente, né? Como instrumento de cura também, né? Sim. Esse aqui pedia todo dia no culto, falava, eu quero pedir oração para que o senhor Oscar Luiz Francisco vá amanhã no programa. A gente, 1 ou 3, né? E ele pedia. E acho que no 4º ou 5º dia ele foi. E depois ele foi todos até o final. Os dias. E depois ele falou para mim, por que vocês não constroem uma igreja aqui? Seria tão bom para a ilha. E ele mesmo falou que iria com a gente na igreja. Se tivesse igreja, ele iria com a gente. Que legal, que show. Show, João. Obrigado. Pode sentar lá. Muito legal a sua experiência. Sheila, você fez as massagens na esposa do João, né? E Deus usou você com um dom, um aprendizado que você teve, para levar cura para ela. Ela não levantava o braço e saindo de lá, ela estava assim, dando tchau, né? Quase fazendo, né? Ali, flexão. Não, também não. E como foi para você, Sheila? Você comentou comigo, para mim, que você chegou lá, não tem muito tempo que você é batizada, né? Quantos anos você é batizada na igreja? 1 ano. 1 ano. E como foi para você dar estudos bíblicos também? Você ficou com medo também? Como é que foi isso? Então, eu tenho vergonha de falar em público, em ler. E pensava, às vezes, no estudo bíblico, mas tinha receio na questão de a pessoa fazer alguma pergunta. A pessoa vai fazer uma pergunta, eu sou recente na fé, eu não vou saber responder. E fui nas casas, fui com 2 anjos, e o primeiro, a Aline deu o estudo, falou, o próximo vocês vão dar. Falei, e agora o que eu vou fazer? Não, eu ajudo. Aí, chegando lá, a gente seguiu o guia, e o senhor fez pergunta. Mas nem passou pela minha cabeça em não saber responder, porque a resposta foi surgindo, histórias da Bíblia. Eu fui falando para que ele pudesse entender e compreender a pergunta que ele havia feito, e é o Espírito Santo agindo ali o tempo inteiro e respondendo as perguntas por mim. E no final eu perguntei se ele tinha mais alguma pergunta, se eu consegui responder tudo para ele, e ele ficou contente com a resposta. Que legal. A Sheila chegou no fim do dia e falou, gente, eu tinha medo, o que vão perguntar? E eu não sei, estou há 1 ano na igreja.
e Deus usou você, o Espírito Santo te abençoou, todas as perguntas você sabia responder, fluiu naturalmente, né? E isso fica até um exemplo para a gente também. Às vezes a gente não se acha capaz, né? Como assim eu vou falar de Jesus? Como assim eu vou ensinar? Não, isso é pastor que tem que fazer, é quem estuda. Não. Deus usou você aquele dia naquele estudo, né? E isso derrubou também até o medo que você tinha de dar estudos bíblicos, né, Sheila? Sim. E eu quero dizer para a igreja que vocês não mandaram apenas jovens para lá, mas mandaram anjos. Porque eu vi essas crianças falando do amor de Deus. É tão lindo, eles são tão lindos, que eu estou radiante, que a minha felicidade... Hoje, se Deus perguntasse o que eu queria, eu ia dizer para Ele que eu não preciso de nada, porque eu tenho tudo. Porque estou muito feliz com a experiência, com tudo que eu aprendi, com o que eu pude passar, que Deus usou meus dons para que eu pudesse trazer a cura ali, usou minhas mãos para obter a cura para aquela senhora que estava precisando, que não conseguia escovar os cabelos. Ela ficou muito grata e foi em todas as palestras. Foi lindo, muito foi especial. Maravilhoso. Que legal. Obrigado, Sheila. Deus seja louvado por você estar lá com a gente, viu? Eu quero chamar aqui os 2 últimos jovens. Queria que todo mundo falasse, mas o tempo não vai deixar. China, a gente chama carinhosamente, ele cadê? E a Nathalie, vem cá vocês dois. Você comentou comigo que tinha um desafio também de entrar nas casas, falar com as pessoas, né? Mas chegou lá, como é que foi? No começo eu tinha bastante vergonha de falar com o pessoal, mas principalmente porque eu não me sentia seguro de falar sobre Deus, passar estudo bíblico. Mas aí eu, indo lá, fiz uma oração, pedi para que eu não tivesse tanta vergonha e que Deus me orientasse na hora de falar sobre Ele. E deu certo. Que legal. Teve uma pessoa em especial que você deu um estudo bíblico que marcou você? Teve o seu José. Geralmente as outras equipes que iam passar estudo bíblico falavam com 3, 4 famílias e a gente fez só uma, porque o seu José ele é muito contador de história. Ele contava, a gente ficava 2 horas na casa dele, ele contava história, a gente passava estudo bíblico, aí mais história, e era muito legal. Eu gostei muito de passar estudo bíblico para ele. E para você, fez alguma diferença a missão? Agora, falando de outro aspecto, assim, da pessoa que faz, a pessoa que fala de Jesus, a gente é abençoado também, China? Com certeza, porque quando a gente começa a estudar junto com a pessoa, a gente começa a ser abençoado também. Então, acho que ajuda. Legal. A Nathalie era dupla do China, né, com o seu Zé. Você orou muito pro seu Zé aí também no estudo, não foi? Ele foi uma pessoa muito especial, assim, para mim, eu me identifiquei muito com ele. Ele era um senhor de 71 anos de idade e a gente conseguiu fazer ele ir nas palestras só no dia que a gente começou o evangelismo. Então eu fiquei com muito medo, assim, porque eu falei, esse cara, ele não acredita em nada e a gente queria levar ele antes, quando estavam falando sobre saúde, tudo para ele se ambientar, né? E a gente conseguiu levar ele no primeiro dia do evangelismo, a gente deu uma Bíblia para ele e ele contou pra gente que foi a primeira vez que ele pegou em uma Bíblia na vida dele. Ele nunca tinha ouvido, quer dizer, ele tinha ouvido falar, mas ele nunca tinha lido a Bíblia, nunca ninguém tinha dado essa atenção, esse amor para ele. E ele tinha perdido a esposa há pouco tempo, eles foram casados 47 anos e eu tive muita empatia por ele. E ele foi, bem especial, então eu orei muito por ele e eu fiquei bem feliz que eu consegui levar ele. Ele não ia e a Nathalie pediu oração. Não, o seu Zé tem que ir. Um dia eu passando para a palestra, atrasado, fui buscar alguma coisa, voltei. Olho no bar ali, na frente do negócio, tá os pessoal jogando ali cacheta. E a Nathalie sentada do lado. Falei, meu pai, eu trago o povo para cá para ir pro bar? Aí já olhei assim, já ia falar alguma coisa e vi que ela estava do lado do seu Zé. E aí entendi que ela estava ali esperando acabar o jogo dele para poder levar ele para lá. Isso. E naquele dia ele foi. Foi. E foi ali em todos, menos no último, né? Começou a pegar um pouquinho pesado para ele. Ele falou, olha, eu quero ter o estudo, mas não vou lá. Principalmente pela questão da esposa dele, né? Aí todos os dias, antes da gente ir para a palestra, a gente passava na frente do bar e ele estava lá jogando cacheta. Eu parava e falava, vamos, seu José. Ele falava, vamos. Aí ele falava, vou terminar o jogo, vou para casa tomar um banho. Eu falava, você tá me enrolando, né? Aí nesse dia eu cheguei para ele, sentei do lado.
E ele disse, eu vou terminar a partida e eu vou. E foi tipo a primeira vez que ele não deu risada, não fez uma piada. Eu falei, nossa, acho que ele tá falando sério, né? Aí eu falei, tá bom, então eu vou esperar. Aí eu esperei com ele e ele foi. E nos outros dias a gente ia buscar ele, às vezes a gente encontrava ele na metade do caminho. E foi, tipo, bem importante, assim, pra mim, porque além de eu conseguir, tipo, mostrar pra ele um pouco do amor de Jesus, sei lá, eu senti o amor de Deus nele. Te marcou em alguma coisa essa missão aí, Nathalie? O que você acha que para você ficou assim? Para mim foi uma experiência muito pessoal, porque a gente vai às vezes pensando, é um trabalho voluntário, a gente só vai ajudar as pessoas, fazer obra, não sei. E acho que eu não tinha noção do quão forte é a presença de Deus com a gente na missão. E foi muito importante para mim, porque eu me senti amada pelas pessoas, eu amei as pessoas e eu me senti cheia. Legal, legal. Eu queria chamar todos os missionários que foram lá aqui. Sobe aqui, galera. Sobe aqui que a gente falou bastante de histórias de pessoas e cada um tem várias histórias para compartilhar. E a gente falou muito de pessoas. Eles sabem de nomes, conhecem todo mundo lá pelo nome e talvez você não conheça. Mas ontem eu saí, consegui achar uns 5 deles na ilha antes da gente ir embora e peguei testemunho deles. Do que eles acharam do trabalho dessa galerinha? Vocês não viram ainda esse vídeo, mas eu queria que vocês olhassem e vissem rapidinho, apenas um exemplo do que o trabalho de vocês fez na vida daquelas pessoas. Pode olhar aqui para o telão, que vocês vão ver aí. Né? Pode voltar muito um pouquinho de novo? Feliz. Passaram para a gente uma grande felicidade. Muito pessoal que veio aí. Todos maravilhosos, né? Muito alegre, feliz. Passaram para a gente uma grande felicidade, muito amor e tudo o que é mais de bom. E voltem logo. É muito bom encontrar os jovens, energia bonita, boa. Essa que Eloá visitou. De Deus, é muito bom. Ela e as meninas. Eu aprendi que eu tenho que procurar o meu lugar e eu me encontrei, foi bom. Eu tava meio perdidona assim, o rumo me foi dado outra vez. Esse pessoal é uma benção, entendeu? Que legal que fazem esse trabalho aí, porque nosso país está se esquecendo das coisas boas. Então que bom que vocês levam a mensagem de Deus e continuem fazendo isso aí. Obrigado por você estar na Ilha das Peças. Pessoal, esse é o diretor amado, da escola, ele é ateu. Educado, né? E o trabalho deles é excelente, né? Caprichoso. Todo dia a gente ia ali, já estava acostumada já. Agora pronto, chega de noite, tem que ficar aqui dentro, quietinha. Não tem que ficar aqui paradão. Que Deus abençoe, que vocês sigam esse caminho que vocês estão, que Deus olha por vocês, sabe? Porque vocês são os amores. Tanto com vocês, de rapaz, como as minhas filhas. Entendeu? Vocês são todos os amores da gente, sabe? Vocês vão deixar muita saudade pra gente. Meu Deus do céu. Pode abençoar vocês do que vocês fizeram, porque vocês fizeram coisa boa para nós. É para nós ver que você ainda existe gente boa no mundo, né? Sabe que você vai trazer bondade para nós, sabe? Alegria. Agora você vai embora e ainda fica triste, né? Lembra de você vai ficar triste. Né? Mas é isso aí, né? Você foi uma pessoa muito boa demais para nós. Nós mesmo tudo nós. Até que tá meio triste, né? Mas meio. Isso é da vida da gente, né? Eles me demonstraram muito que eles são amáveis com todos, né? E a nossa educação tem que ser assim também, né? Sempre mostrando amor ao próximo, né? Isso que eu acho que mais me tocou no trabalho deles. Né? Olha, tem 24 anos que a gente mora aqui, eu ainda não tinha visto um grupo tão bacana igual o de vocês. Sabe? Nossa, eu vou sentir muita saudade. De coração eu falo. Faz muito tempo que eu estou fora da igreja comunidade. A igreja está em mim e eu continuo com Deus, orando, tudo normalmente. Mas eu preciso da comunidade para a gente aquecer na palavra de Deus, né? Não, a gente vai esfriando, eu sei disso, tudo. Mas eu estava procurando lugar para não errar de novo. Então, Deus demorou. Foi quase 2 anos de procura. Porque eu dizia, não, eu sou melhor assim, então eu não vou procurar nada. Deus vai me dar, eu vou esperar por Ele. E aqui foi me dado o caminho, o rumo da minha vida em Cristo. Que lindo. Eu vou pra lá, pra igreja de vocês. Agora tá documentado, tem que ir. Tá gravado agora. Tá gravado, documentado, eu vou. Vocês me esperem por mim.
tá? Legal. Um abraço para todos vocês, né? Para a família de vocês, que Deus abençoe vocês, dê muita saúde para vocês. Seu Inácio, família dele. Essa família é de Curitiba e ela falou que estava procurando uma igreja, encontrou e vai vir aqui. E esse é o seu Oscar Luiz Francisco, que pediu para a gente ter uma igreja lá também. Sabe, pessoal, tudo que a gente fez aqui, tudo isso aqui, foi para mostrar um pouquinho que Deus ele pode usar a gente quando a gente se coloca à disposição. Às vezes a gente fica achando, eu sou muito novo, o que eu vou falar? Acabei de chegar, sou recém-convertido, ou não, o que eu tenho para passar? E, gente, essa molecada chegou lá e Deus usou eles de uma maneira tão incrível que corações foram tocados, pessoas foram alcançadas, vidas foram transformadas e eles foram impactados e transformados também. E a gente trouxe eles aqui nessa manhã para poder dizer para toda a igreja. Não que você precisa ir numa viagem, se você puder, vá também, é muito impactante, muito especial. Mas que você viva a missão no seu dia a dia. Que você se abra para o Espírito Santo trabalhar em você, reconheça o conflito que a gente vive. Aceita, sabe, esse chamado de Deus para você ser um missionário, se coloque às mãos dele, se encha dele para que isso alcance outras pessoas e vá aonde Deus chamar você. Persista, sabe? Se for necessário falar de Jesus, fale. Se for necessário dar um estudo bíblico, dê. Se for necessário convidar para algo, faça isso. Mas não fique com medo. Seja usado por Deus para transformar a vida de pessoas como eles foram também. O desafio agora é outro. Fizemos 5 estudos bíblicos com eles. E agora o nosso sonho é deixar um missionário lá por 3 meses para terminar os estudos bíblicos. A gente precisa desse valor para conseguirmos um missionário. Se você puder nos apoiar, se você conhecer alguém, se você quiser aí, não, quero ser um missionário durante 3 meses numa ilha, fala comigo, porque em nome de Jesus a gente quer voltar naquela ilha na Semana Santa e fundar aquela igreja da Ilha das Peças, amém? Que Deus seja louvado pelo trabalho de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado, pastor Adriano, por estar com a gente lá. Essa parte de estudo bíblico, de evangelismo, gente, aprendi muito com o Adriano. E Deus seja louvado por você e pelo apoio que você deu lá com a gente, mano. Muito, muito obrigado. E que Deus seja louvado por essa igreja. E que todos nós sejamos missionários. Seja na Ilha das Peças, seja em outro país, seja no nosso bairro, ou seja com a nossa família também. Quantos aqui querem hoje dizer, Jesus, eu aceito o chamado e quero ser um missionário? Levante a sua mão. Deus seja louvado por você. Deus seja louvado. Permaneça com a mão em pé que eu quero fazer uma oração por você. Querido Deus, obrigado por esse presente que a gente recebeu. Tantas histórias, tantas pessoas, mais de 30 pessoas estudando a Bíblia, ficaram lá naquela ilha. E a gente quer agradecer, Deus, porque você usa a gente. Nós somos vasos de barro, pecadores, falhos, cheios de incertezas. Às vezes a gente nem sabe o que falar, mas você dá o privilégio de nós sermos usados para transformar a vida de pessoas. Obrigado por usar esses jovens, essa molecada durante essas 2 semanas. Deus seja louvado pela vida deles e acompanhe a vida deles para que durante o ano eles continuem vivendo a missão em cada lugar que eles estiverem. Peço pelas pessoas que ficaram lá também. É muito difícil continuar, Deus. O Senhor sabe a luta daquela família que está lá sozinha. Peço que o Espírito Santo e os anjos estejam com eles. E que em nome de Jesus alguém possa ir lá para continuar o trabalho que a gente começou. E que no nome dele uma igreja seja fundada naquela ilha para abençoar a vida daquelas pessoas. Peço por fim uma bênção sobre essa igreja. Nós temos o propósito, estamos plantando uma igreja no bairro São Francisco, estamos nos motivando para alcançar esse bairro, alcançar essa cidade, alcançar os nossos familiares. Deus, coloca no nosso coração o espírito missionário, que a gente viva na nossa cidade, dormindo no nosso colchão, mas com a mente de que somos um missionário e de que devemos levar Jesus para todas as pessoas que a gente possa ir. Deus, que a gente deixe de lado vergonha, timidez, achar que não temos capacidade, que tudo isso seja colocado por terra e que somente o seu nome seja levado para todas as pessoas dessa cidade. É o que nós pedimos em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém.